E aí, galera, tô aqui com a Alessandra Cardoso, fisioterapeuta, e a gente vai falar hoje sobre coluna, prevenção de dor nas costas, na lombar, na cervical. Aqui a gente vai responder as 10 perguntas que vocês mais enviam lá no Instagram, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, Arthur. Eu gostaria de agradecer de estar aqui participando, né, deste canal com você e através de um bate-papo da gente tirar algumas dúvidas e solucionar algumas questões em relação à coluna. Eu sou fisioterapeuta, sou formada na Faculdade da FASE, em Vespasiano, eu tenho pós-graduação em movimento humano e estou em curso de pós-graduação de acupuntura. A primeira pergunta que vocês me fazem lá é: quais são os principais sintomas de problemas na coluna que as pessoas não devem ignorar? Às vezes o pessoal vai deixando pra lá, né, vai postergando aí, e quando que a pessoa tem que ficar muito atenta nisso? Na verdade, nenhuma questão que desenvolva dor que a gente pode deixar para lá, né? A gente tem que sempre observar se essa dor é uma dor aguda, quando ela começou, como ela começou, que horas ela começou e se ela persiste por alguns dias. Persistindo alguma dor, alguma questão, desconforto, dor de radiação para as pernas, acima de 3 dias, é sempre bom a gente estar procurando um ortopedista para poder entender o que está acontecendo naquela coluna. Porque às vezes, muitos casos, é só um colchão que já passou da validade, ou foi porque você carregou algum objeto pesado sem ter uma postura adequada, ou você realmente está com alguma complicação ali naquela região, seja na lombar ou na cervical, que depois a gente vai estar mostrando aí, né, as partes da coluna para a gente poder, para o pessoal poder estar entendendo melhor, mas que nenhuma dessas questões de dor devem ser totalmente ignoradas, porque a dor é um aviso de que alguma coisa está errada aí no corpo. Eu já tive muito aluno que chegou, tô com uma dor no ombro já tem 2 semanas e não vai procurar saber o que é. É muito importante o diagnóstico para depois a gente poder trabalhar melhor. Exatamente. Muitas vezes o que percebemos é que, eu fiz esse movimento que eu aprendi lá na academia ou na fisioterapia e foi bom para mim. Faz você também. Nem sempre aquele movimento que a pessoa fez para ele é bom, vai ser bom para você. Alguns movimentos são ótimos para algumas questões e são péssimos para outras. A coluna é uma estrutura muito delicada. Eu costumo falar que ela é uma cristaleira. Então, se tiver uma tacinha fora do lugar ali, a de cima tá virada para uma taça tá virada para a direita, a de baixo a taça tá virada para a esquerda, são movimentos completamente diferentes. Então, a gente tem que realmente procurar um profissional da área da saúde para poder entender o que está acontecendo naquela coluna, até mesmo para saber se aquelas questões entre essas pessoas são iguais ou não. A segunda pergunta: como a postura do dia a dia afeta na saúde da nossa coluna? Muita gente aí eu vejo que trabalha muito tempo sentado, né, de home office. O que acontece? Eu falo que hoje em dia nós ficamos sedentários pela facilidade que a tecnologia nos propõe. Então, muitas vezes, passamos horas a fios no celular, no computador, numa postura totalmente inadequada, com ajustes de monitor, até mesmo de punho, braço, segurando o objeto, e isso vão causando lesões. Algumas lesões a gente fala que vieram no século XX, que foi com a vinda do celular, essa facilidade de poder estar respondendo as questões naquele momento, tudo muito imediato. Então, as posturas ficaram viciosas. Então, a gente vê hoje as pessoas muito sentadas. Hoje você tem um controle de televisão para a televisão, você tem um controle para o ventilador, você tem um controle para a persiana da janela, ou seja, a gente tem muito pouca mobilidade através da facilidade de recursos que a gente tem. Então, manter uma postura adequada, independente de qual postura você está, porque até mesmo a postura em pé, a pessoa colocando o queixo no peito para poder ficar olhando o celular, ela vai desenvolver uma questão na coluna cervical. Porque a gente tem que entender que a coluna vertebral, a coluna são como se fossem ossinhos sobrepostos uns sobre os outros, com pequenos discos entre um ossinho e o outro. Essa coluna cervical, essa coluna vertebral que a gente fala, ela é desenvolvida em pedaços. Então, a gente tem a coluna cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a coxígena. Então, cada segmento possui uma curvatura natural. Quando a gente fica muito tempo mantido olhando um celular ou sentado, a gente exacerba essa condição que ela pode suportar.
Daí vem as patologias que vão ser instaladas, como hérnia de disco, bico de papagaio. Então, o ideal não é que a gente vai deixar de pegar um celular ou trabalhar sentado, mas de tempo em tempo está levantando, tomando uma água, tomando cuidado com o ajuste de um monitor de computador, ou até mesmo manuseando o celular. Porque aí também entra patologias ligadas ao tendão, né, dos dedos, porque está o tempo todo lá movimentando os dedos que não foram feitos para isso. Então, é sempre estar observando como está sentado, como está posicionado, as curvaturas todas estando alinhadas, né, e respeitando cada uma na sua anatomia, para não vir desenvolver nenhuma questão, porque às vezes a pessoa tem a coluna toda saudável, mas essa exacerbação de posturas viciantes vão causar lesões. Então tem que ficar esperto com o autopoliciamento, né? Ficar toda hora percebendo, né? Reparando no que você tá fazendo. Mas sem ficar paranoico também, depois vai ficar todo tensionado aí. Exatamente. Hoje, a gente não pode pensar que é só numa academia, só num ambiente de fisioterapia, num estudo de pilates, enfim, onde você treina, que ali vai solucionar seus problemas. A gente tem que pensar bastante e começar a entender que ali é um tempo, 1 hora do seu dia de 24 horas. Então, você tem que respeitar, a partir do momento que você sai dali, é a parte mais importante da sua vida. É onde você vai manter o que você aprendeu lá dentro da academia, onde você fortaleceu todos os músculos, preveniu lesões de ligamento, tendões. Aí, o que acontece? Se você sai desse ambiente e começa a sentar de uma maneira correta, deitar de uma maneira incorreta, em sofás, em colchão velho, vai machucar. Então, a gente não pode só deixar o papel ali do fisioterapeuta ou do profissional de educação física com essa culpa toda, não. É um casamento que a gente fala. É a sua postura em casa, no seu dia a dia, com aquela hora que você tira naquele momento para estar exercitando. Senão fica até sendo uma enxuga-gelo, né? Tem que ficar de olho na sua rotina também. Existem exercícios simples que podem ser feitos em casa para fortalecer a coluna? Na verdade, as posturas adequadas que você manter já passam a ser um condicionamento para aquela estrutura. Então, quando for abaixar para pegar um objeto, usar as pernas e não usar o tronco para poder abaixar. Quando for adotar você tem um hábito da leitura, procurar um assento adequado, uma estrutura que te dê encosto e não ficar deitado na cama lendo, Até porque a luz, né? exatamente, Não porque ficar- o pescoço fica torto. Então, quando a gente fala de exercícios, a questão postural que você desenvolve em casa, ela é mais eficaz do que uma própria atividade física, porque se a pessoa não tiver uma consciência corporal, ela pode até machucar, em vez de estar fortalecendo da forma ideal. Então, o ideal é realmente procurar um ambiente adequado, uma academia, um estúdio de pilates, uma atividade que gosta de desenvolver ou um profissional, né, para fazer um personal, alguma coisa, para que ensine a forma correta dos exercícios para que a pessoa possa estar fazendo em casa também, se ela quiser, né? A próxima pergunta eu falo sempre com meus alunos, né? Que tipo de dor você está sentindo? Então, é uma dor muscular ou é uma dor que exige mais atenção, que às vezes é uma dor neurológica? Uma dor ali que está vindo do nervo. Como é que você vê isso? O que a gente fala que toda dor, né, completando lá a primeira pergunta, que toda dor tem que ser observada. Uma dor muito clássica é a famosa lombalgia. É quando a pessoa, porque às vezes o paciente ou o aluno, ele não sabe desmistificar o que é uma dor muscular e uma dor neural. Então, quando a gente pergunta onde é a sua dor, se é uma lombalgia, que é uma condição muito comum, por uma má postura, a pessoa põe a mão nas costas, parece uma dor de cinto. Isso é uma questão de dor postural, que pode ser solucionada com abdominais, alongamentos, fortalecimento dessa região paravertebral. Agora, quando a pessoa chega relatando que tem algum quadro de parestesia, ausência de sensibilidade, formigamento em algum dos membros, ou seja, as pernas, ou os membros também braços, né, se for uma coluna cervical, que tem algum desse sintoma, aí a gente já entra com uma dor que está prejudicando a parte neural. Então, aí requer uma atenção melhor. Pra gente, Aqui a dor, exatamente. formigamento. Ou formigamento, ou parestesia, que é a falta da sensibilidade.
tanto nos membros superiores quanto nos inferiores, né? Os membros inferiores já entram com uma parte lombar, a coluna lombar, e os membros superiores a parte cervical, é a coluna cervical, né? Que a gente chama de coluna alta. Quando a gente está com esse sintoma, aí a gente tem que observar com mais delicadeza, porque existem várias síndromes e várias causas que diferem esse tipo de radiação, como a ciatalgia, que é uma dor proveniente de um nervo ciático e que é muito confundida com uma hérnia de disco. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando está esse tipo de dor para poder fazer um diagnóstico mais preciso e entrar com uma reabilitação, um propósito de melhora para esta pessoa de uma forma correta, porque senão a gente pode agravar o quadro. Qual é o impacto do sobrepeso e da obesidade na saúde da coluna? Na verdade, o sobrepeso, ele não só vai impactar a coluna, como todas as articulações. Às vezes a coluna ela fica enfraquecida, mas porque o joelho está enfraquecido com esse sobrepeso e faz a pessoa ter uma descarga inadequada na cintura pélvica. E isso vai causar uma lesão na coluna, podendo adquirir até uma escoliose adquirida, que é uma outra questão que vem aí da coluna vertebral. Então, o que é importante? Reduzir essa carga em cima dessas articulações, independente de ser coluna ou não. A gente tem que lembrar que em todas as articulações nós temos um disco, como se fosse um amortecedorzinho entre uma estrutura e outra, mas que esse disco não é feito para suportar um grande peso. Né? Afinal de contas, a gente já tem a ação da gravidade nos puxando para baixo. Então, isso faz com que as articulações fiquem altamente congruentes e impactadas. O desgaste desse disco, ou por um sobrepeso, ou por um uso inadequado, vai fazer com que esses ossos se choquem e vão desenvolver as patologias, que pode vir a ser bico de papagaio, artroses, em todas as articulações. Então, realmente, o sobrepeso não é uma condição que todo mundo sabe, né? É saudável. Só frisando aqui também, agora que eu estou na área da psicologia, cursando a graduação, eu acho importante dizer que se sentir bem com você mesmo e com você mesma e ter o corpo fora dos padrões de beleza é uma coisa e ter o corpo com sobrepeso e obesidade é outra. Uma coisa é saúde, a outra coisa é estética, tá bom? Então é importante sim o peso, é importante sim você ficar policiando essa questão da obesidade sim, embora não precise seguir esses padrões estéticos da sociedade. Quais são os mitos mais comuns sobre a saúde da coluna que as pessoas acreditam? Eu não lembro muitos, não, mas eu sei que tem um que o pessoal acha que ficar parado que resolve, e não é, né? Peraí que eu vou até passar aqui a fala para ela agora. Realmente, há algum tempo atrás, acreditava-se quando você tivesse alguma lesão articular ou estrutural, né, naquele segmento, você teria que ficar parado, de repouso. Isso já caiu por terra. Estudos novos, recentes, viram que o movimento, ele reabilita. Lógico, um movimento adequado, você não vai sair fazendo de tudo, né? Dentro das possibilidades. Mas hoje em dia não se usa mais repouso absoluto para tratamento de coluna e nem de qualquer outra articulação. Pode-se ver que no pós-operatório, logo de imediato, em hospitais, já entra a fisioterapia ali para poder estar gerando movimento. Lubrificar aquela articulação, para poder estimular a musculatura, porque o que segura o osso é músculo. Então, se a gente fica com essa musculatura parada, a gente começa a ter uma perda de massa muscular. Com isso, a congruência desses ossos ficam frágeis e eles começam a se chocar porque não tem força. Quem que vai segurar eles? Então, isso é um mito que ainda, né, as pessoas assim, que ainda estão um pouquinho lá atrás nesse conceito, falam, eu devia ficar em repouso. Na mesma hora, isso é tirado, né, em questão, porque não usa mais fazer isso. A ligação entre o estresse e os problemas da coluna, na verdade, tem, porque o estresse, ele libera muito cortisol, e o cortisol tensiona muito os músculos, ele tende a tensionar os músculos. E você, o tempo todo ali tensionando, você pode acabar perdendo, enfraquecendo o músculo pela falta de resistência, pela falta de força e resistência, e acabar, então, deixando o músculo fraco, o osso ali vai ficar num posicionamento que não deveria,
e acabar piorando a situação. Inclusive, muitos médicos receitam antidepressivos para evitar esse estresse de dores o tempo todo para algumas pessoas com problemas na coluna. Lembrando que não vai tomar nada sem o seu médico, hein? Sem o seu médico prescrever. E a última, qual a importância da fisioterapia na prevenção e tratamento de problemas na coluna? Porque não é só cirurgia, né? Exatamente. Hoje em dia, o tratamento conservador, ele é muito visado porque tem um grande sucesso em cima no tratamento de dores lombares, dores cervicais, dores na coluna em geral. Então, todo método que a gente usa é para não chegar a vir a usar, não vir a fazer uma cirurgia, independente de ser fisioterapia ou a própria atividade física, né? Dependendo da questão do tipo de lesão na coluna. Então, tentamos fazer de tudo para que não ocorra a cirurgia, mas caso se tiver que chegar à cirurgia, o ortopedista, no caso, vai ver qual que é o tratamento, o tipo de procedimento mais adequado. Então, muito importante também procurar o seu médico de confiança, o seu fisioterapeuta ou personal de confiança para fazer a prevenção, a reabilitação, o tratamento ou, se precisar, a cirurgia adequada, né? Então, Arthur, eu gostaria muito de lembrar que as lesões nas colunas, elas podem ser prevenidas. Então, a gente está vendo que hoje as pessoas estão mais adeptas às atividades físicas e isso é muito importante. Então, não vamos esperar machucar para poder tratar. Vamos prevenir com atividade física, sono, alimentação adequada, que são os pilares básicos, né? Uma boa condição emocional, lógico que isso vai valorizar muito, né, do seu meio, de como você sofre esse estresse. Mas esses 3 pilares, que é atividade física, alimentação e sono, vai te dar uma condição muito boa de prevenir lesões. Porque nem toda condição da coluna é congênita, né? Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta, sendo que 80% vão ter algum acometimento ou tiveram problemas de coluna. É muita coisa. Então, é muita coisa. Então, assim, devemos prevenir sim, porque nós temos planos de saúde, não planos de doença. Tá fazendo exames periódicos, né, vendo como que tá a sua saúde, priorizando o seu bem-estar. Então o meu canal, ele tá promovendo esses podcasts agora com vários profissionais da saúde, porque aqui eu não sou adepto à rixa de é o profissional de educação física, é o fisioterapeuta, o médico, não, aqui todo mundo tem que contribuir de forma multidisciplinar para melhorar a sua saúde de forma holística, abrangindo várias disciplinas, melhorando os seus conhecimentos nessa área da saúde. Caso alguém tenha interesse na minha consultoria online, eu vou deixar, é só mandar um direct lá no meu Instagram e também quem for de Belo Horizonte, quiser o atendimento presencial da Alessandra, também pode entrar aqui em contato com o Instagram dela. Caso você queira apoiar o canal, basta curtir, comentar e compartilhar. E caso você esteja precisando aí de um colchonete para fazer exercícios em casa, você ainda ajuda o canal no link aqui na descrição, tá bom? Comprando pelo nosso link. Até mais, gente. Até mais. Até logo. Até o próximo podcast.